Descendo as profundezas, narrado em primeira pessoa. O ar fica mais pesado a cada degrau. O eco dos meus passos se mistura ao gotejar constante das pedras. O cheiro de podridão é tão denso que quase se pode sentir na pele. As escadas de pedra descem sem fim, como se levassem ao ventre esquecido de Lordran. A luz da tocha vacila. O fogo parece temer este lugar. O chão está coberto de limo e a água negra reflete rostos que já não existem. Sinto que não desço apenas fisicamente. Há algo dentro de mim que afunda junto. Logo, os sons se tornam outros, arranhões, respirações, passos apressados, ratos, grandes demais para serem simples pragas, famintos demais para fugirem. Seus olhos brilham à distância, como pequenas brasas esperando no descuido. Avanço, atento. Há corpos espalhados, restos de aventureiros, carne que se tornou parte da imundície. Os túneis se estreitam, o ar quase não circula. Ouço um estalo de corrente e depois o som de ferro sendo arrastado. Ele aparece, um açougueiro, pele pálida, olhar vazio, o machado reluzindo sob a tocha. Sinto o ódio preso naquele gesto mecânico, como se ele já não fosse humano há muito tempo. Lutamos entre as mesas cobertas de sangue seco. Quando tudo silencia, o cheiro metálico domina o ar. Agora, apenas o som da água. Mas há algo mais profundo, um respirar lento, pesado, vindo de algum abismo à frente. Sinto que as profundezas ainda não mostraram seu verdadeiro rosto. Respiro fundo, seguro a tocha e desço mais uma vez, porque em Lordran, quem para, morre. As profundezas, um lugar que fede a morte. O ar é espesso e cada passo ecoa entre a carne apodrecida e o sangue estagnado. Entre os sons distantes de criaturas rastejando, ouvi um ruído diferente, fraco, humano, desesperado. Segui a voz, atento, e a encontrei vindo de um conjunto de barris empilhados. Me aproximei com cuidado, espada em mãos. Dentro de um dos barris, um homem. Seu corpo estava encolhido, coberto de sujeira e medo, mas seus olhos, ainda que cansados, refletiam esperança. Você não é um daqueles monstros, é? Ele perguntou hesitante. Neguei com a cabeça. Com um golpe, quebrei o barril e o libertei. Ele caiu de joelhos, respirando fundo o ar pútrido, como se fosse a primeira vez que sentia algo puro. Sou Laurentius, do Grande Pântano. Pensei que estava perdido, mas você me salvou. Ele sorriu, grato. Falou com um brilho nos olhos, dizendo que era piromante, um estudioso do fogo. Disse que dominava as chamas, não pela violência,
mas pela compreensão. Antes de partir, curvou-se diante de mim. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente, e se assim for, eu lhe ensinarei o que sei sobre a chama que habita dentro de nós. E então ele se afastou, caminhando para fora daquele inferno subterrâneo. Por um instante, as profundezas pareceram menos sombrias, como se um fragmento de fogo tivesse ficado para trás. A perspectiva de Laurentius do grande pântano. O som da água pingando nas paredes frias ecoa sem fim. Há quanto tempo estou aqui? O cheiro de podridão e mofo já se misturou ao meu próprio suor. A chama, ela ainda arde, mas fraqueja. Tudo começou quando decidi explorar as profundezas. Diziam que os mortos-vivos enlouquecidos vagavam por aqui, mas também que o fogo se comportava de forma diferente neste lugar. Eu queria entender, queria sentir que o grande pântano havia me ensinado de novo, mas fui descuidado. Eles me cercaram, criaturas deformadas, de olhos vazios, gritando como se o ar lhe queimasse os pulmões. Usei o fogo para afastá-los, mas eram muitos. E então, escuridão. Quando despertei, estava preso, enfiado num barril, apertado, respirando apenas o suficiente. Mal podia mover os braços. Era uma armadilha grotesca e, ironicamente, segura. As criaturas lá fora me ignoravam, achando que eu era apenas mais um corpo largado. Pensei em usar a chama para sair, mas o fogo não é apenas destruição, ele também é vida, e se queimasse o barril, queimaria a mim mesmo. Então esperei pelo improvável, e o improvável veio. Ouvi passos, fortes, firmes, humanos, um morto-vivo, sim, mas não como os outros. Ele me observou por um instante, sem hesitar, golpeou o barril. A madeira se abriu em estilhaços e o ar fresco me atingiu como um milagre. Ah, muito obrigado, meu amigo, consegui dizer arfando. Sou Laurentius do grande pântano. Me curvei e o fogo dentro de mim reacendeu. Ele não disse nada, apenas seguiu em frente, como se já soubesse que minha chama o acompanharia de algum modo, com gratidão e esperança. O mundo ainda é escuro, mas agora sei que há almas dispostas a libertar a chama, mesmo quando tudo parece perdido. Dark Souls 1, encontrando Griggs de Vilheim Firelink Shrine. A névoa ainda pairava sobre Firelink Shrine quando voltei das profundezas. Meus passos ecoavam sobre as pedras antigas, e o som da fogueira crepitando foi o primeiro sinal de que o mundo, de alguma forma, ainda estava vivo. Foi então que ouvi, próximo à escada, envolto a um manto de mago, observando o horizonte como se buscasse respostas em meio à cinza.
Griggs de Vinheim, o mesmo homem que eu libertei nas sombras do burgo inferior. Ele se virou quando me aproximei. Por um instante, o brilho do fogo refletiu em seus olhos, e pude ver neles tanto alívio quanto gratidão. Ah, é você, meu Salvador. Não sei como agradecer, disse ele, a voz suave e quase tímida. Eu apenas assenti. As palavras ali não pareciam necessárias. Griggs falou de sua origem em Vinheim, da academia de magia e de como sua curiosidade o trouxe à ruína. Mas agora, livre, ele parecia decidido a continuar sua jornada de outra forma. Disse que ficaria em Firelink, ensinando o que sabia sobre feitiços. Um presente em troca da liberdade que lhe dei. Enquanto ele falava, olhei ao redor. O santuário parecia um ponto de repouso, um respiro antes do próximo abismo. O som da água correndo ao fundo, o corvo observando o lago alto, era um lugar de silêncio e destino. Antes de partir, ele me olhou uma última vez. Que o fogo ilumine seu caminho e que o conhecimento te proteja do esquecimento. Deixei ali, ao lado da fogueira, e segui em frente. Cada alma que encontro carrega uma chama diferente, algumas fracas, outras quase apagadas, mas é por essas pequenas luzes que continuo lutando. Dark Souls 1, perspectiva de Griggs de Vinheim em Firelink Shrine. Despertei novamente. O frio das ruínas de Firelink Shrine me envolvia como um véu antigo. Depois de tanto tempo preso no burgo, é estranho sentir o vento livre outra vez. Ainda ouço, às vezes, o eco das minhas próprias súplicas pedindo por ajuda. E lembro do guerreiro que me libertou. Um estranho, mas também, talvez, meu Salvador. Agora caminho por entre as pedras gastas deste santuário, um lugar de descanso, dizem, mas há pouco de paz aqui. O chão é coberto por cinzas e memórias, e cada alma que aqui repousa carrega seu próprio fardo. O guardião sem nome, o guerreiro taciturno, o clérigo perdido e eu, Griggs de Vinheim, apenas um feiticeiro que vem em busca de sabedoria e acabou preso entre mortos e loucura. Sento-me próximo à fogueira. Suas chamas dançam como se conhecessem segredos antigos. Falam de destinos traçados e de reis que caíram. Tento meditar, restaurar minha mente, mas minha atenção se perde em pensamentos sombrios. Por que Logan não voltou? Ele partiu antes de mim, confiante em sua jornada. Era o mestre que todos em Vinheim admiravam. E eu, seu aprendiz, apenas o segui. Agora, separado dele, resta-me esperar, estudar,
aperfeiçoar o pouco que aprendi antes que o vazio me consuma. Observo o guerreiro que me libertou. Silencioso, ele olha para o abismo. Não sei o que busca, mas percebo que carrega uma chama, talvez literal, talvez apenas em espírito. Há algo em sua presença que me dá esperança. Então, continuo meus estudos. As artes arcanas ainda podem iluminar este mundo quebrado. E enquanto a fogueira de Firelink continuar acesa, também eu manterei viva a chama do conhecimento. Dark Souls 1 conversa com Nico de Turulond, narrado em primeira pessoa. Ao retornar em Firelink Shrine, notei que algo havia mudado. O santuário, antes quase vazio, agora abrigava novas presenças. 3 figuras vestidas de clérigo, portando símbolos sagrados e massas de guerra. Clérigos de Turulond. A sacerdotisa Rhea falava com voz serena. O homem corpulento ao seu lado, Petrus, parecia cuidar para que ninguém se aproximasse demais. E um pouco atrás dele, quieto e distante, estava Nico de Turulond. Ele não parecia um guerreiro. Havia nele um olhar pesado, cansado. Um semblante de quem não dorme há dias, ou de quem carrega algo que não pode ser dito. Enquanto Rhea expressava sua fé nos deuses, Nico apenas observava, os olhos fixos no chão, como se buscasse coragem em meio às cinzas. Me aproximei. Nenhuma hostilidade, apenas silêncio. Ele ergueu o olhar por um instante e naquele breve momento percebi algo. Medo, talvez, ou dúvida. Não era a expressão de um inimigo, nem de um santo. Era de um homem preso entre a fé e o desespero. Não trocamos palavras, mas algo em seu olhar dizia tudo. Mesmo sob a luz da chama, a sombra já o havia encontrado. Dark Souls 1. Perspectiva de Nico de Turulond, narrado em primeira pessoa. Sou Nico de Turulond, servo fiel da deusa da luz. Deixei as muralhas seguras da minha terra sagrada para cumprir uma missão de fé, uma peregrinação até as catacumbas, onde repousam os mortos e com os cânticos esquecidos. Não estou sozinho. A gentil Rhea nos guia, e Petrus, nosso irmão mais experiente, jurou protegê-la. Eu confio em ambos, ou pelo menos, tento confiar. Há algo em Petrus, um silêncio que pesa mais que suas orações. Chegamos a este santuário arruinado, o Firelink Shrine. Um lugar que parece suspenso entre a vida e a morte. Os sinos do despertar, dizem, aguardam o toque de um escolhido. Eu apenas vejo almas perdidas, presas à esperança. Enquanto Rhea reza junto à fogueira, observo os rostos ao redor. Guerreiros sem propósito,
cavaleiros caídos e até mortos-vivos que ainda acreditam poder se redimir. Talvez sejamos todos iguais aqui, peregrinos de um mesmo fim. Petros fala pouco, mas também um olhar constante sobre nós, ou sobre ela. Às vezes, sinto que ele já carrega dentro de si a dúvida que nos matará. Rezamos, descansamos, e amanhã desceremos até as profundezas. As catacumbas nos esperam, e nelas a verdade sobre a fé que juramos servir. Mas antes disso, há um peso em meu peito. Algo me diz que esta luz que seguimos talvez seja a mesma que nos cegará. Dark Souls 1, Vines de Turlong, narrado em primeira pessoa. Cheguei em Firelink Shrine, cansado e alerta. Entre os mortos dispersos, percebi uma presença diferente. Um cavaleiro firme, vestindo armadura limpa e portando símbolos sagrados. Seu nome era Vines de Turlong. Ele não me olhou com surpresa nem hostilidade, mas havia algo em seu olhar que transmitia cautela e determinação. Ao lado dele, uma donzela de semblante sereno. Rhea exalava uma calma quase divina. Vines era o tipo de guerreiro que você percebe que já viu lutar ou proteger algo importante. Cada gesto seu transmitia disciplina, força e devoção. Ele não precisou dizer nada, bastava estar ali para que eu sentisse que havia alguém naquele lugar que realmente se importava com o peso do que nos cercava. Por alguns momentos, fiquei ali, apenas observando. Era uma pausa rara em meio ao caos de Lordran. Um encontro silencioso, mas suficiente para sentir que, naquele mundo cruel, nem todos estavam perdidos. Dark Souls 1, a perspectiva de Vines de Turlong, narrado em primeira pessoa. Sinto o frio da pedra sobre meus pés e o peso da fé em meus ombros. Sou Vines de Turlong, um servo da luz, viajante e guardião da nossa missão sagrada. Desde que deixei minha terra natal, carregando comigo as relíquias e os ensinamentos de nosso clero, minha jornada tem sido marcada por sombras que desafiam até a mais pura salvação. Quando cheguei em Firelink Shrine, encontrei-me cercado por ruínas e murmúrios de antigos heróis que antes se ergueram com coragem, mas agora jazem esquecidos. Ali, a quietude é quase sufocante, mas meus olhos buscam sinais de esperança. Qualquer faísca que mostre que nosso sacrifício não foi em vão. Lá, encontrei meu irmão de fé, que assim como eu, carrega a chama do dever em seu coração. Conversamos sobre a missão e sobre os perigos que nos aguardam. Ele fala com devoção, mas percebo uma sombra de dúvida em seu olhar, como se as trevas já tivessem começado a corroer sua fé. Sinto mesmo,
embora eu me recuse a admiti-lo. Enquanto caminhamos juntos por essas terras marcadas pela decadência, cada passo me lembra que nossa missão vai além de nós mesmos. A estrada é cruel e muitos cairão antes de alcançar a luz que buscamos. Mas ainda assim, não posso permitir que o medo guie minhas ações. A fé deve permanecer inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece condenado. No silêncio do santuário, me preparo. Cada oração é uma armadura, cada suspiro um lembrete do propósito que me trouxe aqui. Sei que a escuridão está à espreita, pronta para testar a força da nossa chama. Mas, enquanto eu respirar, não permitirei que a luz se extinga. Dark Souls 1 conversa com Rhea de Turlong. O santuário estava mais silencioso do que de costume. O vento assoviava entre as ruínas e as chamas do braseiro pareciam vacilar, como se até o fogo hesitasse em permanecer aceso neste lugar esquecido. Foi então que a vi, uma mulher ajoelhada, vestida com vestes brancas dos clérigos de Turlond. O contraste entre a pureza de suas roupas e a decadência ao redor era quase cruel. Me aproximei com cautela. Ela percebeu minha presença e se levantou, mantendo o olhar sereno, mas cheio de peso. Saudações, viajante, disse ela, com uma voz calma e envolta em reverência. Sou Rhea de Turlond, serva da divindade e peregrina em missão sagrada. Logo partirei com meus companheiros. Falava com fé verdadeira, uma fé rara neste mundo de mortos-vivos e cinzas. Ao ouvi-la, quase esqueci por um instante a podridão que me cercava. Ela mencionou seus companheiros com respeito, Pétreos, seu guia, e 2 outros clérigos que acompanhavam. Disse que se preparavam para uma jornada importante e que o santuário era apenas um ponto de partida. Por um momento, hesitou, olhou para a chama do braseiro e sussurrou: que a luz da Mãe continue a nos guiar, mesmo nas trevas mais profundas. Não havia medo em sua voz, apenas esperança, algo que eu já não sabia como sentir. Antes de partir, ela inclinou a cabeça em sinal de bênção. Que o fogo o proteja, viajante, e que um dia encontre o que procura. Fiquei observando enquanto ela se afastava. Naquele instante percebi, em um mundo onde até os deuses parecem ter desistido, ainda havia quem orasse pela salvação dos outros. Dark Souls 1, perspectiva de Rhea de Turlond. Sou Rhea de Turlong. Fui enviada em uma jornada sagrada, abençoada pela fé e pela esperança de minha terra. Desde pequena, fui instruída nas artes da milagrosa luz do sol e jurei dedicar minha vida ao serviço da deusa e à purificação dos mortos-vivos. Não vim sozinha. Meus companheiros, Vines e Nico, juraram me proteger até o fim. Homens de fé inabalável,
tão devotos quanto corajosos. Juntos, deixamos Torulond e seguimos para Lordran, a terra dos antigos deuses, o lar onde as almas ainda ecoam. Firelink Shrine foi nosso primeiro refúgio. Ali, senti pela primeira vez o peso da missão. O fogo ali não aquece, apenas nos observa. Há algo naqueles olhos mortos-vivos que me causa inquietação, como se cada um deles lutasse contra algo que não se vê. Petrus, um clérigo de minha própria terra, juntou-se a nós. Sua presença deveria trazer consolo, mas algo nele me deixa insegura. Ele fala com gentileza, mas seus olhos não brilham com fé, apenas com cálculo. Mesmo assim, não posso duvidar. Ainda não. Rezo todos os dias para que nossa missão sagrada traga a luz de volta, que o poder dos milagres nos proteja das trevas que se erguem em cada esquina deste mundo. Mas às vezes, quando o vento sopra através das ruínas, ouço sussurros e me pergunto se os deuses ainda nos ouvem. Dark Souls 1, a conversa com Petrus, após a chegada dos companheiros de Torulond, narrado em primeira pessoa. Quando voltei ao santuário do Elo de Fogo, encontrei o velho Petrus exatamente onde sempre esteve, sentado, imóvel, com as mãos cruzadas sobre o joelho, o olhar distante. Mas algo nele havia mudado. Não era mais apenas o clérigo preguiçoso e orgulhoso que eu conhecera dias antes. Havia inquietude. Os passos suaves de uma mulher ecoavam atrás de mim. Quando me virei, vi Rhea de Torulond, acompanhada de 2 cavaleiros, Vance e Nico. Jovens, confiantes, portavam o símbolo da fé com orgulho. Ela me cumprimentou com gentileza, o olhar cheio de propósito, e logo seguiu adiante, como quem carrega uma missão divina. Quando me aproximei de Petrus, percebi o leve ranger de sua armadura. Ele evitou meu olhar, fingindo orar. Então os companheiros chegaram, eu disse. Ele suspirou com desdém. Sim, infelizmente, aquela donzela e seus fiéis cães de guarda, que os deuses tenham piedade de nós. Sua voz carregava um tom de desprezo mal contido. Não era apenas impaciência, era medo, talvez ressentimento. Você não parece feliz em vê-los. Ele me encarou por um momento com um sorriso torto. Feliz? Há coisas que você ainda não entende, morto-vivo. A piedade de uma donzela não redime todos os pecados. E há laços que é melhor romper cedo do que tarde. O silêncio pesado caiu entre nós. O fogo crepitava ao fundo e o vento trazia o murmúrio distante de Rhea orando. Petrus se levantou, endireitou a armadura e deu alguns passos em direção à escada. Se valoriza sua jornada, não se envolva com eles,
os de Turulond, costumam acabar mal. Fiquei ali, observando-o afastar-se, enquanto Réa e seus companheiros se preparavam para partir rumo às catacumbas. Pela primeira vez, senti que algo terrivelmente errado naquele grupo, e que Petrus sabia mais do que deixava transparecer. Dark Souls 1, perspectiva de Petrus após a chegada dos companheiros de Turulond, narrado em primeira pessoa. Eles chegaram, Réa, Vines e Nico, finalmente. Por dias, temi que algo tivesse acontecido no caminho. Não é fácil cruzar Lordran. Não para jovens clérigos que ainda acreditam que a fé é escudo suficiente contra o abismo. Quando vi suas silhuetas surgirem ao longe, por um momento, um alívio genuíno me dominou, mas logo a razão voltou. Este lugar muda as pessoas, e mesmo os mais devotos não saem ilesos de sua escuridão. Réa me cumprimentou com aquele olhar puro, quase ingênuo, sempre tão firme em sua missão sagrada. Ela falou das catacumbas, do túmulo de Nito e da necessidade de cumprir o dever que nossa ordem impôs. Eu a ouvi, mas algo em mim se retorcia. Ela ainda não entende o que realmente enfrentaremos lá embaixo. Vines e Nico permaneciam em silêncio, me observando como se esperassem ordens. Mas que ordens eu poderia dar? Já vi o que espera os tolos que descem às profundezas sem saber o preço da fé. Eu mesmo ainda carrego dúvidas que não ouso confessar nem em oração. Talvez, em outro tempo, eu os teria acompanhado, teria sido o guardião da luz que Réa imagina que sou. Mas aqui, em Lordran, cada um busca a própria salvação, e nem mesmo a luz dos deuses alcança os mortos que andam. Eles acreditam que sigo com eles. Deixo que acreditem. Dark Souls 1, o encontro com Laurentius em Firelink Shrine, primeira pessoa. A chama tremeluzia diante de mim, e o santuário de Firelink permanecia envolto naquele silêncio, quebrado apenas pelo estalar do fogo. Eu achava que estava sozinho, até ouvir uma voz familiar, calorosa, quase alegre demais para um lugar como este. Ah, é você? Que bom ver que está bem. Era Laurentius, o piromante do grande pântano. Eu o havia libertado das profundezas e, sinceramente, não imaginei que ele conseguiria escapar vivo daquele labirinto imundo. Mas ali estava ele, sentado próximo à fogueira, com o mesmo olhar esperançoso de antes, como se Lordran ainda guardasse algo bom. Ele falou comigo com entusiasmo, agradeceu pela ajuda e me contou sobre sua jornada até aqui. Disse que o calor da chama o guiará pelo caminho, que cada passo nas trevas foi sustentado por aquele brilho ancestral que só os verdadeiros piromantes conseguem enxergar. Me ofereceu para me ensinar,
Disse que a piromancia é uma arte simples, pura, o poder do fogo moldado pela força da alma. Enquanto falava, seus olhos brilhavam com brasas vivas. Havia convicção ali, e também algo mais, algo que eu não consegui identificar. Aceitei seu ensinamento, mas mais por respeito do que por ambição. E quando ele me entregou a chama piromântica, senti o peso do que ela realmente era. Não apenas um instrumento de poder, mas uma lembrança de que o fogo consome tanto quanto aquece. Por um breve momento, o santuário pareceu menos frio. Laurentio sorriu satisfeito, olhando para a fogueira como quem contempla um velho amigo. Eu queria acreditar que ele permaneceria assim, sereno, confiante, humano. Mas em Lordan, até as chamas mais puras acabam por se apagar. Dark Souls 1, a perspectiva de Laurentius em Firelink Shrine, narrado em primeira pessoa. O calor do fogo me acolhe, mesmo aqui, neste lugar estranho e silencioso. Firelink Shrine. Um nome bonito, mas há algo de frio no ar. Algo que me lembra o quanto o mundo perdeu seu brilho. Ainda assim, o fogo nunca me abandonou. Saí do grande pântano, acreditando que poderia aprender mais sobre a chama, entender seu mistério, expandir meu domínio sobre a piromancia. A chama é viva e nós, piromantes, apenas tocamos uma fração do seu poder. Mas agora, cercado por mortos-vivos e ecos de desespero, começo a entender o verdadeiro peso de carregar uma chama dentro de si. O guerreiro sem fala, aquele que me libertou, também está aqui. Há algo nele, uma quietude que me assusta e me inspira ao mesmo tempo. Não sei se é coragem ou resignação. Ele se aproxima às vezes e trocamos palavras simples, mas sinceras. Digo a ele que o fogo é uma dádiva, que pode ser cultivado, e ofereço ensinar o que sei. Não porque quero discípulos, mas porque temo que, se eu morrer, a chama que carrego morra comigo. À noite, observo o santuário adormecer. A guardiã da chama senta-se em silêncio, e o sino distante ecoa como uma lembrança. Tento acender pequenas chamas nas paredes, só para sentir o calor, só para lembrar do lar. Eu deveria voltar ao pântano um dia, ensinar, aprender, viver. Mas parte de mim sabe que o caminho de volta está coberto de cinzas. Por enquanto, fico aqui. Firelink Shrine tornou-se meu refúgio e talvez meu túmulo. A chama ainda dança em minhas mãos, e enquanto ela dançar, ainda há esperança. Dark Souls 1, o reencontro com o cabisbaixo após tocar o primeiro sino, narrado em primeira pessoa. O som do sino ainda ecoava em minha mente, mesmo distante,
parecia vibrar através de pedras do santuário. Eu havia superado a paróquia dos mortos-vivos, enfrentando as gárgulas do sino, e enfim toquei o primeiro sino do despertar. Mas ao retornar, o silêncio de Firelink Shrine parecia mais pesado do que nunca. O velho guerreiro continuava lá, sentado no mesmo degrau, ombros curvados, olhar perdido nas brasas quase apagadas. O cabisbaixo, como passei a chamá-lo em meus pensamentos. Ele me viu se aproximar e esboçou algo que lembrava um sorriso, ou talvez fosse só desprezo disfarçado. Ah, então você conseguiu, disse ele, com a voz arrastada. Tocou o sino, fez uma pausa, olhando para o chão. E o que isso mudou? Não soube responder. As palavras morreram na garganta. Ele riu, um som oco, cansado. É o que pensei. Nada muda neste lugar. Só promessas vazias e mortos que insistem em andar. Por um instante, quis contar o que vi lá em cima. As gárgulas, o sacrifício, o som do sino rasgando o céu. Mas, diante dele, tudo parecia insignificante. O olhar vazio daquele homem me lembrava algo dentro de mim mesmo. Algo que eu tentava negar desde o início da jornada. Continue, então, murmurou ele. Toque o próximo sino, descubra o que há depois e verá o quão pouco isso importa. Me afastei sem dizer mais nada. O vento soprou entre as ruínas e o fogo central estalou, solitário. O som do sino já havia cessado. Restava apenas o eco de suas palavras e a dúvida. Será que, no fim, todos acabamos como ele? Dark Souls 1, a perspectiva do guerreiro cabisbaixo após tocar o primeiro sino, narrado em primeira pessoa. Ah, você realmente tocou o sino, não foi? Impressionante. Não achei que alguém, especialmente você, fosse capaz. Mas olhe bem para o mundo lá fora. Mudou algo? Os mortos continuam perambulando. As chamas ainda vacilam. E nós, ainda presos aqui, esperando um milagre que nunca vem. Eu lembro quando cheguei a Lordran. Tinha esperança. Tola esperança. Diziam que os sinos chamariam o escolhido, que os deuses notariam, mas tudo que o som trouxe foi mais silêncio. Quando ouvi ecoar lá do alto, por um momento, acreditei que fosse o fim da maldição, mas logo percebi. Foi apenas o início de mais um ciclo. Outro tolo tocou o sino, achando que o destino guiava. Você acha que é diferente? Que é o escolhido? Eu também achava. Agora passo meus dias aqui, sentado à beira dessa fogueira moribunda,
assistindo os tolos subirem e descerem, todos acreditando que tem um propósito. Mas no final, todos acabam como eu, cabisbaixos, exaustos, vazios. Olhe bem para essa chama. Ela queima, mas não aquece. Ela brilha, mas não ilumina. E mesmo assim, continuamos a alimentá-la com a cinza do que já fomos. Talvez um dia ela se apague de vez. Talvez seja melhor assim. Mas se você ainda tem forças para continuar, vá. Toque o próximo sino. Busque os deuses esquecidos. E quando perceber que nada muda, volte. Sente-se aqui comigo e verá que não há vergonha em abaixar a cabeça, quando até o céu desistiu de olhar para nós. Dark Souls 1, Viagem de Firelink Shrine até o Asilo dos Mortos-Vivos, narrado em primeira pessoa. Deixei Firelink Shrine em silêncio. A chama da fogueira ainda ardia atrás de mim, fraca, como se relutasse em me deixar partir. O vento soprava do vale, trazendo o cheiro de cinza e ferro. O caminho à frente era estreito, irregular. A cada passo parecia ecoar entre ruínas esquecidas. As pedras antigas rangiam sob minhas botas. Corvos observavam do alto das colunas partidas, como sentinelas de um destino inevitável. O som da água distante misturava-se ao farfalhar das folhas mortas. Lordran dormia, e eu caminhava por seus ossos. Subi escadarias cobertas de musgo. Passei por pontes quebradas e muralhas que mal se sustentavam. A cada curva, o mundo parecia mais alto, mais vazio, como se me levasse para longe de tudo o que ainda respirava. O ar ficou frio, o céu cinzento. Lá no alto, entre nuvens pesadas, um corvo de asas imensas cruzou o firmamento. Por um momento, seu vôo me guiou. Um lembrete de que nem tudo que retorna o faz por vontade. Continuei. O som do vento tornou-se um rugido. A luz desapareceu entre as pedras. E então, o horizonte se abriu diante de mim. Distante, solitário e inevitável. A viagem de Firelink ao Asilo dos Mortos-Vivos não foi longa, mas em cada passo senti o peso de um mundo que esqueceu o caminho de volta. Dark Souls 1, De Volta ao Asilo dos Mortos-Vivos, narrado em primeira pessoa. O corvo me solta sem aviso e caio sobre as pedras gastas do Asilo dos Mortos-Vivos. O impacto reverbera pelas muralhas e o eco parece acordar o próprio silêncio. Me levanto devagar. O ar é frio e pesado, e tudo aqui tem o mesmo cheiro de ferrugem e umidade que me recebeu no início da minha maldição.
Olho ao redor. As paredes estão cobertas de musgo, rachadas pelo tempo e pela tristeza. Nada mudou. As celas continuam trancadas e atrás das grades ainda se movem sombras que não sabem mais o que são. Os gemidos dos mortos-vivos preenchem os corredores, um lamento constante, sem origem nem fim. Caminho pelos mesmos corredores em que despertei tempos atrás. Cada passo ecoa como uma lembrança. Aqui fui fraco. Aqui aprendi a temer a morte. Mas agora o medo se foi. Resta apenas o peso do retorno. Um dos mortos cambaleia até mim, a pele pendendo dos ossos, os olhos vazios. Ataca por instinto, sem saber porquê. Um único golpe basta para calá-lo. Ele cai e o corpo se desfaz lentamente na poeira. Nem mesmo a morte parece querer permanecer neste lugar. Sigo adiante, subindo degraus partidos, passando por portas que jamais voltaram a se abrir. As correntes pendem das paredes, balançando levemente ao toque do vento. O som é baixo, mas constante, como o bater de um coração velho e cansado. Ao chegar ao pátio principal, paro. O céu cinzento cobre o asilo como uma mortalha. A chuva fina escorre pelas pedras, formando pequenos riachos que desaparecem entre as fendas do chão. Observo o local onde dei meus primeiros passos, onde escapei da cela pela primeira vez. Tudo parece congelado no tempo, mesmo o silêncio tem peso, mas há algo diferente no ar, como se o asilo observasse meu retorno, como se o próprio lugar lembrasse de mim. Respiro fundo. Não sei o motivo que me trouxe de volta. Talvez curiosidade, talvez culpa, talvez o desejo de entender o início de tudo. Mas aqui estou outra vez. O asilo me recebeu de volta e algo, nas profundezas, parece estar à minha espera. Dark Souls 1, enfrentando Oscar de Astora, narrado em primeira pessoa. Ele me esperava no salão acima, onde a luz mal alcança o chão gasto e as pedras ainda carregam o cheiro de mofo e ferrugem. Assim que entrei, ouvi o som de metal arranhando o solo. Oscar de Astora ergueu-se lentamente, a espada em punho. Seu olhar vazio, perdido entre a lucidez e a loucura, dizia tudo. O cavaleiro nobre que um dia me libertou não existia mais. Não ouvi palavras, apenas o som de aço encontrando aço. Ele avançou com força, o peso de sua armadura ecoando em cada passo. Seu escudo bloqueou meu primeiro golpe, e o contra-ataque veio rápido. Um arco perfeito, preciso.
quase como se ainda lutasse em nome de sua fé. Senti o impacto atravessar meu braço e recuei, girando o corpo para escapar de outro golpe que rasgou o ar ao meu lado. Oscar não era apenas forte, ele lutava com propósito, mesmo sem razão. Cada movimento dele era calculado, aprendido em anos de treinamento. A maldição podia ter-lhe tirado a mente, mas não a técnica. Esperei uma abertura. Quando ele levantou o escudo alto demais, avancei. Minha lâmina encontrou uma brecha na armadura e o golpe o fez cambalear. Ele rugiu, girando a espada em um último ataque desesperado. Desviei, e o som do metal cortando o vento foi seguido por um golpe certeiro. Oscar caiu de joelhos. Por um instante, o som da respiração ofegante preencheu o salão. Ele levantou o rosto e por trás do elmo parecia haver paz. A espada escorregou de suas mãos e caiu com um som surdo. A batalha terminou, mas a sensação de vitória não veio. Apenas o peso do que a maldição é capaz de fazer: transformar heróis em inimigos e amigos em lembranças. Dark Souls 1, perspectiva de Oscar de Astor enfrentando o herói, narrado em primeira pessoa. Eu despertei em meio ao frio e à umidade das pedras antigas, o mesmo asilo dos mortos-vivos onde um dia entreguei a esperança a outro prisioneiro. Agora, o destino me trouxe de volta a este lugar, mas não como o cavaleiro que buscava a luz. Algo dentro de mim havia se partido. Meu corpo já não respondia como antes. Cada passo era um esforço, cada pensamento uma lembrança distante. A chama que um dia me guiou agora queimava fraca, quase extinta. Eu sabia o que estava acontecendo. A maldição avançava e eu estava perdendo a razão. Foi então que ouvi: o mesmo guerreiro a quem um dia dei minha missão, aquele em quem depositei minha fé, acreditando que ele faria o que eu não pude. Ele havia retornado ao asilo, forte, determinado e humano. Senti algo estranho, orgulho e inveja misturados. Ele carregava a luz que eu havia perdido, mas a mente, já tomada pelo vazio, não me deixou hesitar. A espada ergueu-se sozinha, guiada por instinto, por desespero, por loucura. O som do aço ecoou pelo salão. Cada golpe trocado era o eco do passado, meu juramento quebrado, minha fé consumida. Eu lutava não contra ele, mas contra o que me tornei. Suas lâminas eram firmes, precisas. Ele não lutava com raiva,
Havia tristeza em seus olhos. Talvez compreendesse o que estava diante dele. Um cavaleiro de Astora, agora reduzido a uma sombra. Quando o golpe final me atravessou, me ajoelhei. A dor cessou e pela primeira vez em muito tempo senti paz. Ah, então é assim que termina. Enquanto meu corpo se desfazia, vi a luz de sua chama brilhar. O destino havia seguido seu curso. E no fundo eu sabia, minha missão estava cumprida, mesmo que por outras mãos. Dark Souls 1, Batalha contra o Demônio Errante, narrado em primeira pessoa. O som de ferro contra a parede ecoa por entre os corredores frios do asilo dos mortos-vivos. Cada passo que dou ressoa como uma lembrança do que fui ou do que ainda sou. A cela onde despertei pela primeira vez parece distante agora, como um sonho corroído pelo tempo. Avanço. O ar está denso, pesado. O cheiro de mofo e morte é familiar, quase reconfortante. Há uma estranha energia no ambiente. Algo me observa. Ao atravessar o grande portão de ferro, o chão treme sob meus pés. Lá está ele, imenso, grotesco, coberto por carne rachada e asas corrompidas. O demônio errante, uma lembrança distorcida do primeiro monstro que enfrentei aqui. Mas este é mais feroz, mais rápido, mais faminto. Ele ruge, e o som rasga o ar como lâminas invisíveis. Sinto um impacto no peito, o medo tentando se infiltrar. Mas já não sou mais o mesmo prisioneiro que escapou desta masmorra. Agora carrego fogo, e o fogo não teme a escuridão. Corro, rolo, desvio. A massa do demônio destrói o chão onde eu estava um instante antes. Pedras voam. A poeira cobre a luz fraca que entra pelas frestas do teto. Aproveito a abertura e ataco. Aço contra carne, carne contra desespero. Ele ruge novamente, balança as asas, tenta me esmagar. Sinto o calor e a fúria emanando daquela criatura. Um guardião sem propósito, preso a um ciclo de violência. Mais um golpe e outro. Meu corpo está ferido, mas minha alma arde. Com o último salto, finco minha espada em seu peito deformado. O demônio cambaleia, urra de dor, e então cai. O impacto faz tremer as paredes do asilo. Silêncio. Somente minha respiração ecoa no vazio. O fogo bruxuleia dentro de mim, fraco, mas persistente. Talvez seja isso que nos mantém de pé neste mundo. A chama que se recusa a morrer.
Dark Souls 1, a perspectiva do demônio errante, narrado em primeira pessoa. Eu nasci das chamas, mas jamais senti seu calor. Fui moldado para a guerra, um entre muitos, um guardião forjado nas entranhas de Izalith, destinado a proteger o que restou do fogo primordial. Por eras, cumpri meu dever. O peso da minha clava era leve, e o som do fogo ao redor era o único consolo em um mundo já condenado. Mas algo corrompeu meu lar. As chamas puras se tornaram caos. A grande Izalith caiu, e nós, seus filhos e servos, nos tornamos aberrações do fogo que amávamos. Eu fugi, não por covardia, mas por instinto. Errante, vaguei pelas ruínas do mundo antigo, e por isso me chamaram demônio errante. Por muito tempo busquei sentido, esperei encontrar outros como eu, mas tudo o que encontrei foi o silêncio. Então, um dia, ouvi passos. Um guerreiro, fraco à primeira vista, mas com uma chama em seus olhos que eu não via há eras. Ele não hesitou. Avançou contra mim com coragem e desespero. Cada golpe dele me lembrava do que eu havia perdido, da fúria e da fé que um dia queimaram dentro de mim. E quando meu corpo cedeu, quando minhas forças se esvaíram, percebi. Ele não era meu inimigo. Ele era o próximo portador da chama. Enquanto meu corpo se despedaçava sob o peso do destino, vi, por um instante, a centelha do fogo renascer. Queime, jovem guerreiro, queime até o fim, pois mesmo nas cinzas há memória. Dark Souls 1, conversa com Dom Hal Dezena, narrado em primeira pessoa. As profundezas, um lugar que nunca esquece. O ar ainda é úmido e pesado, e cada passo ecoa como um sussurro do passado. Voltar aqui não é apenas revisitar um local, é encarar lembranças. O açougueiro não está mais à espreita, mas o cheiro metálico do sangue parece nunca ter ido embora. Subo pelas escadarias cobertas de limo, deixando a escuridão para trás, até alcançar uma pequena abertura. E lá está ele, sentado com as pernas cruzadas, uma risada leve escapando sob o elmo dourado. Dom Hal Dezena, o homem que parece existir entre os mundos, como se o caos de Lordran fosse apenas um espetáculo para assistir de camarote. Ah, viajante, ainda vivo, vejo, que encanto, diz ele, com a voz abafada pelo elmo, mas cheia de entusiasmo. Nem todos podem se gabar de voltar das profundezas. Fico em silêncio por um instante, observando.
Ele parece alheio à decadência ao redor, cercado por baús e bugigangas que brilham na penumbra. Você sempre parece tranquilo, mesmo com tudo desabando, disse para ele. Ele ri, balançando a cabeça. Ora, é simples. Você tudo tem valor, até o que se perdeu. O segredo está em olhar o mundo como uma grande feira de curiosidades. Abre um dos baús, revelando armas, anéis e trapos de reis mortos. Veja, cada um desses tesouros tem uma história. Alguns contam sobre glória, outros sobre tragédia, e todos, meu amigo, têm um preço justo. Negocio com ele, trocando alguns fragmentos de almas. Ele observa cada movimento com atenção, como se soubesse mais do que dizia. Dom Hall, por que continua aqui sozinho? Perguntei para ele. Ele fica em silêncio por um instante. Depois, um leve suspiro. Ah, solidão? Não. Eu tenho companhia suficiente, histórias, memórias e clientes ocasionais como você. Levanta a mão num gesto teatral, como se brindasse ao vazio. Ah, a vida é uma maravilha, não é mesmo? Sua risada ecoa enquanto me afasto, e por um momento penso que talvez ele esteja certo. Mesmo em um mundo em ruínas, ainda há beleza, escondida entre o ouro e a loucura. Dark Souls 1, perspectiva de Dom Hall Dezena nas profundezas, narrado em primeira pessoa. Ah, as profundezas, um nome tão poético, não acha? Poucos têm coragem de descer até aqui, e menos ainda retornam com a sanidade intacta. Mas eu, Dom Hall Dezena, nunca fui homem de recusar uma boa descoberta. O ar é denso, quase sólido. O cheiro de mofo, sangue e algo indefinível, talvez o próprio desespero, paira como a cortina. Por toda parte, ouço gotejar da água misturado a grunhidos distantes. Há beleza até nisso, se você souber observar. Trago comigo minha coleção, protegida com zelo. Vendedores comuns se escondem em vilas ou templos. Eu, não. O comércio verdadeiro acontece onde poucos ousam caminhar. E aqui, nas entranhas do mundo, há tesouros que nem os deuses lembram ter perdido. Às vezes, ouço os passos, leves, mas decididos. É o morto-vivo de quem tanto falam, o escolhido. Ele desce com a mesma teimosia de sempre, espada em punho e almas em chamas. Passa por mim
e eu o cumprimento como sempre. Raridades, meu caro, de Zena, apenas o melhor. Ele nunca fala muito, apenas olha. Vejo em seus olhos a mistura de medo e propósito, sentimentos que não carregam mais. Eu observo, registro e vendo. É o ciclo natural. Ele luta, eu sobrevivo. Os homens veem nas profundezas um labirinto de podridão. Eu vejo um museu. Cada rato, cada corpo inchado, cada pilar corroído pelo tempo é uma lembrança da grandiosidade perdida. Tudo o que resta é a oportunidade. Enquanto heróis seguem em direção ao abismo, eu fico. Há mais a ser descoberto, mais histórias a colecionar. E se o mundo se apagar amanhã, que apague. Dom Raul de Zena já terá visto tudo que vale a pena ver. Um bom comerciante sabe, até nas trevas mais profundas, há luz o bastante para um bom negócio. Dark Souls 1, o aparecimento de Gaping Dragon, narrado em primeira pessoa. As profundezas são um labirinto de ecos e podridão. A cada passo, o chão úmido parece respirar sob meus pés. O ar tem o gosto da morte, pesado, espesso, quase tangível. O som distante de água escorrendo mistura-se a algo mais, um pulsar grave, irregular, como o bater de um coração enterrado sob a cidade. Avanço com cautela, a tocha vacila, e por um instante tudo se apaga. Então ouço um rugido surdo vindo das sombras, seguido por um movimento lento, gigantesco. A água à frente começa a se agitar. Algo emerge. Primeiro, uma massa informe, coberta de escamas úmidas e cicatrizes antigas. Depois, costelas, não, mandíbulas. O corpo se abre em um abismo de dentes. É como se a criatura tivesse sido devorada por si mesma e sobrevivido ao processo. O que se ergue diante de mim é uma paródia dos antigos dragões, uma lembrança deformada do que um dia foi majestoso. Suas asas atrofiadas, o corpo inchado e aquela bocarra impossível fazem o mundo ao redor parecer pequeno, frágil. O ar se torna mais frio. Cada respiração dói. A criatura se move, lenta, como se o próprio peso da sua existência fosse um fardo. Seu olhar, se é que ainda enxerga, varre o ambiente em silêncio, antes de soltar um rugido que faz as paredes tremerem. Naquele instante, entendo. Não estou apenas diante de um monstro. Estou diante da fome encarnada.
Dark Souls 1 enfrentando Gaping Dragon, narrado em primeira pessoa. A névoa se dissipa e lá está o abismo vivo à nossa frente. O Gaping Dragon se arrasta para fora da escuridão, abrindo aquela monstruosa mandíbula que rasga o próprio peito. Soler, ao meu lado, ergue o escudo reluzente. A luz do sol brilha sobre ele, mesmo nas profundezas. Lautrec, mais atrás, observa com aquele sorriso cínico, impaciente para sentir o gosto da luta. O chão treme quando o monstro avança. Corremos para os lados, cada um tentando chamar sua atenção. Soler lança raios de luz solar. O milagre explode no peito da criatura, mas só a irrita. O Gaping Dragon responde com um salto colossal, esmagando o chão e lançando fragmentos de pedras em todas as direções. Lautrec se move como uma sombra dourada, atingindo as pernas do dragão com golpes rápidos, certeiros. Eu corro para a lateral e ataco as costas. O som metálico da lâmina batendo contra o couro grosso ecoa sem efeito. Soler grita meu nome e avança, tentando distrair a fera. O Gaping Dragon se ergue e desce com a boca aberta, a caverna de dentes e desespero. Soler é arremessado longe, o escudo quase se partindo. Corro para ele, mas Lautrec aproveita a distração e corta a cauda da criatura com um golpe poderoso. Um rugido horrendo toma o ar. O dragão gira furioso, esmagando tudo em volta. O sangue negro escorre como chuva. Soler se levanta e, com um brilho intenso, lança uma lança de luz solar. Atinge o ventre aberto da besta. Eu corro e golpeio o mesmo ponto, repetidas vezes, até sentir a carne ceder. Lautrec ri em meio ao caos, golpeando junto, impiedoso. O Gaping Dragon cai. Sua mandíbula se fecha lentamente, como se engolisse o próprio fim. Ficamos ali, ofegantes, cercados por silêncio e névoa. Soler limpa a espada e sorri com serenidade. Lautrec, em contrapartida, apenas dá as costas, murmurando algo sobre o peso da fraqueza. E eu olho para o corpo morto do dragão, imaginando quantos foram consumidos por uma fome sem fim. Dark Souls 1, perspectiva de Gaping Dragon, narrado em primeira pessoa. Silêncio. Um silêncio antigo, úmido e cheio do cheiro de podridão. Eu existo nas profundezas há tanto tempo que até o som do meu próprio respirar se tornou um eco distante. Um dia eu fui belo, fui um dragão digno, com escamas que brilhavam sob a luz do sol.
Mas a ganância, a fome, a maldição de um mundo que apodreceu comigo me transformaram no que sou agora. Minhas asas, outrora símbolo de liberdade, são agora braços deformados que rastejam na lama. Meu corpo, aberto e retorcido, é um reflexo da fome que nunca cessou. Tudo que entra neste abismo é devorado, não por prazer, mas por desespero. Eu me tornei o vazio que engole tudo. Das sombras, sinto presenças, pequenas, ousadas, humanos, sempre retornam, atraídos pelo brilho das almas, pelo cheiro da glória. Eu os espero, silencioso, ouvindo o eco de suas botas batendo nas pedras molhadas das profundezas. E quando se aproximam do precipício, eu deixo que me vejam. Meu corpo emerge lentamente do escuro, o som de meus ossos e carne se arrastando pela lama. As tochas tremem, eles recuam, sempre recuam, até que a coragem ou a estupidez os empurra para o combate. Sinto suas lâminas cortarem minha carne corrompida, mas isso não importa. Eu os esmago com minhas patas, os engulo inteiro, os reduzo ao silêncio. E ainda assim, outros vêm. Entre eles, um guerreiro, diferente. Carrega uma chama em seu olhar, algo que já esqueci há eras. Ele não teme minha forma, avança com determinação. Cada golpe seu corta mais fundo que o anterior. Sinto a dor, uma dor quase esquecida, e algo dentro de mim desperta, um resquício da antiga dignidade dos dragões. Mas já é tarde. Meus rugidos ecoam pelas galerias, e o chão treme com minha queda. Enquanto a luz da minha alma se desfaz, percebo que minha fome também se esvai. Talvez, enfim, o esquecimento seja meu último banquete. Eu fui o Gaping Dragon, o eco da ganância dos antigos, condenado a devorar até a mim mesmo.